Não perca tempo justificando um erro. Antecipe-se em assumi-lo, desculpe-se e corrija. Encare as consequências com hombridade e guarde o aprendizado para não voltar a cometê-lo. Não é fácil admitir que erramos. O instinto nos faz buscar justificativas, desculpas, culpados externos. Já fiz isso, e quase sempre saí da situação pior do que entrei. Aprendi com dor que lidar com os próprios erros não enfraquece, fortalece. Não nos diminui, nos purifica. E, acima de tudo, nos aproxima de Deus. Errar é parte da condição humana, mas assumir com dignidade é parte do caráter cristão. Quando reconhecemos nossa falha com sinceridade, abrimos espaço para o arrependimento verdadeiro, para o perdão que liberta e para a restauração que transforma. A Bíblia não esconde os erros de seus heróis, pelo contrário, ela os ilumina. E é justamente aí que o Evangelho brilha, na oferta de recomeço. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos aprisiona, mas aquilo que integramos nos transforma. Para ele, o erro não deve ser reprimido ou racionalizado, mas encarado como parte do processo de individuação, o amadurecimento da alma por meio do confronto com sua própria sombra. E a sombra, segundo Jung, nada mais é do que a verdade que não queremos ver. Na tradição estoica, Sêneca nos alerta: pecar é humano, permanecer no erro, tolice. Epicteto complementa: o que importa não é que você caiu, mas como se levanta. Esses pensamentos ecoam uma sabedoria que ressoa com o coração cristão. Reconhecer, pedir perdão e corrigir o caminho é sinal de força, não de fraqueza. O verdadeiro homem e a verdadeira mulher de Deus não é o que não erra, mas o que lida com os próprios erros com hombridade, humildade e verdade. Não se esconde, não acusa, não disfarça, assume, corrige, cresce e volta mais íntegro. Porque não é a queda que define nosso futuro, é o que fazemos depois dela. A palavra de Deus nunca romantizou o erro, mas também nunca rejeitou quem o reconhece com o coração quebrantado. Há uma linha muito clara nas Escrituras. Deus não exige perfeição, Ele deseja integridade. E lidar com os próprios erros com humildade é muitas vezes o primeiro passo para viver essa integridade diante do Senhor. Davi, por exemplo, errou gravemente. Adulterou, mentiu, foi cúmplice de um assassinato. Mas quando confrontado por Natã, não tentou justificar nem minimizar sua culpa. Ele disse: pequei contra o Senhor. E depois, no Salmo 51, rasga sua alma diante de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse arrependimento sincero não apagou o erro, mas abriu caminho para a graça, e Davi continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, mas não fugiu do Senhor. Voltou, foi restaurado, recebeu de volta o chamado: apacenta as minhas ovelhas. Judas também errou, mas escolheu a fuga. O que fez diferença entre os dois não foi o erro, foi a resposta ao erro. Jesus contou a parábola do filho pródigo exatamente para mostrar que Deus se alegra com quem volta. O pai não pediu explicações, apenas correu, abraçou, restaurou. O reconhecimento do erro foi suficiente para ativar o perdão. A tradição cristã entende o arrependimento como metanoia, uma mudança de mente, uma virada de rota. E é nesse movimento que o Espírito age. Ele nos convence do pecado, mas também nos guia à justiça. João 16:8. Quando nos rendemos, somos transformados. Carl Jung via a confissão autêntica como um dos mecanismos mais poderosos de cura interior. Ele acreditava que só o que é trazido à luz pode ser redimido. A psique, segundo ele, busca equilíbrio, mas o equilíbrio só acontece quando a verdade é assumida. Sêneca ensinava que nada é mais digno do que reconhecer o próprio erro e pedir perdão antes que o outro precise apontá-lo. E Epicteto reforçava que a virtude começa pela consciência dos próprios desvios. Deus não espera justificativas, espera entrega. E quem se entrega, encontra perdão. Nem sempre erramos por maldade. Muitas vezes, nossos erros revelam partes de nós que ainda não conhecíamos. E é por isso que lidar com os próprios erros pode ser uma das experiências mais reveladoras da vida. Quando erramos com sinceridade e assumimos, encontramos não apenas perdão, mas também conhecimento de quem realmente somos. Carl Jung foi um dos primeiros a afirmar que todo ser humano carrega dentro de si uma sombra. O conjunto de aspectos que rejeitamos, negamos ou ignoramos sobre nós mesmos. A sombra pode conter impulsos destrutivos, sim, mas também talentos e sentimentos que reprimimos por medo ou vergonha.
O problema é que, quanto mais a ignoramos, mais ela nos domina. E o erro é um dos caminhos mais diretos para entrar em contato com essa sombra. Quando caímos, temos a oportunidade de perguntar: por que fiz isso? O que dentro de mim permitiu ou desejou isso? O que posso aprender com isso? Essa honestidade profunda é difícil, mas libertadora. E Jung afirmava que a verdadeira maturidade espiritual não está em superar a sombra, mas em integrá-la. Ou seja, em conhecê-la, reconhecê-la e transformá-la à luz da consciência. Jesus foi enfático: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso vale para a verdade que descobrimos em Deus, mas também para a verdade que descobrimos em nós diante de Deus. E é nesse encontro que a transformação acontece. A fé cristã não nos chama para negarmos nossa falha, mas para atravessá-la. O arrependimento genuíno exige um espelho, olhar para si mesmo com coragem, não para se punir, mas para se conhecer, não para se acusar, mas para se entregar ao processo de cura. Sêneca dizia que só o tolo se escandaliza com a própria sombra, o sábio dialoga com ela. E Epicteto lembrava que o verdadeiro progresso moral começa quando deixamos de mentir para nós mesmos. Quem lida com seus próprios erros com maturidade aprende algo raro: a paz que nasce da verdade. E essa paz vale mais do que qualquer aparência. Existe uma linha tênue entre humildade e vergonha. A humildade nos leva a reconhecer nossos erros com maturidade. A vergonha, por outro lado, tenta nos arrastar para a autodepreciação e o isolamento. A primeira nos aproxima de Deus, a segunda nos afasta. Por isso, lidar com os próprios erros exige uma postura espiritual saudável, não de autopunição, mas de responsabilidade redentora. Na Bíblia, vemos muitos homens e mulheres caindo, mas os que foram restaurados não foram os que se esconderam em vergonha, foram os que se levantaram com humildade. Pedro chorou amargamente, sim, mas permaneceu perto dos discípulos. Foi encontrado por Jesus e restaurado. Judas, por sua vez, afundou na culpa sem esperança. Seu fim foi o desespero. A vergonha é a arma do inimigo. O arrependimento é o caminho de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Isso não significa ausência de consequências, mas ausência de acusação eterna. Deus não nega o erro. Ele transforma quem o assume com fé. Carl Jung via a culpa como uma emoção natural, mas perigosa quando não metabolizada. Ele dizia que a culpa mal resolvida se converte em sintomas: angústia crônica, autossabotagem, isolamento emocional. O caminho de cura começa quando olhamos para a culpa como um convite à reconciliação, não como um fardo eterno. Sêneca ensinava que a culpa não deve nos quebrar, mas nos moldar. Epicteto complementava: você não é seu erro, você é a resposta que dá a ele. A humildade nos permite dizer: errei, mas não sou o erro. Permite buscar perdão sem perder a dignidade. E mais do que isso, nos permite estender o mesmo perdão em falhar conosco. Quem lida com a culpa com humildade cresce. Quem se afunda na vergonha, paralisa. E o reino de Deus é feito de movimento, de quedas e reerguimentos. Porque o Evangelho não é uma doutrina de perfeição, mas de redenção. Há algo profundamente honroso em ver alguém que errou levantar a mão e dizer: fui eu. Sem justificativa, sem desvio, sem terceirizar a culpa. Apenas assumir, pedir perdão e buscar corrigir. Isso é raro, mas é isso que revela grandeza. Porque lidar com os próprios erros com responsabilidade é uma das maiores expressões de maturidade espiritual e emocional. A Bíblia está repleta de convites à responsabilidade pessoal. Jesus nos ensinou que, antes de apresentarmos nossa oferta no altar, devemos nos reconciliar com quem ofendemos. Mateus 5, 23, 24. Isso mostra que a vida espiritual autêntica passa necessariamente pela reparação horizontal entre irmãos. Zaqueu é um exemplo lindo. Ao ser tocado por Jesus, não apenas reconheceu seus erros como cobrador de impostos desonesto, mas tomou a iniciativa. Se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Não houve discurso, houve ação. Não houve apenas confissão, houve restituição. No mundo antigo, os estoicos já falavam sobre isso. Sêneca dizia que a honra está mais em reparar do que em jamais errar. Epicteto ensinava que a virtude se manifesta mais claramente na reação ao erro do que na ausência dele. Para eles, o verdadeiro homem ético não é o impecável, é o que assume, aprende e corrige. Carl Jung acreditava que o reconhecimento do erro e sua reparação fortalecem o ego e aproximam o indivíduo do self.
Quando assumimos com coragem e buscamos corrigir, não só restauramos relações, restauramos a nós mesmos. Nos tornamos mais inteiros, mais conscientes, mais verdadeiros. Pedir perdão pode parecer fraqueza, mas é força. Corrigir, mesmo quando dói, é sinal de liberdade interior. É dizer, o erro não me define, mas eu escolho o que fazer com ele. A responsabilidade é um caminho estreito, mas quem o percorre chega mais longe. Porque só quem assume o que fez pode transformar o que será. Se eu olhar para trás, vejo que os momentos em que mais cresci não foram os de sucesso, foram os de queda. E isso não aconteceu automaticamente. Cresci porque parei, encarei, assumi, refleti. Porque decidi lidar com os próprios erros como quem ouve um professor rigoroso, mas justo. E como todo bom mestre, o erro nos ensina aquilo que nenhum livro ou conselho seria capaz de ensinar com tanta força. Na Bíblia, vemos que muitos dos maiores líderes espirituais passaram por profundas crises de consciência. Moisés matou um egípcio e fugiu por 40 anos antes de ser chamado por Deus. Jonas desobedeceu, foi engolido por um grande peixe e depois aprendeu a confiar. Pedro negou Jesus, chorou amargamente e tornou-se a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. O erro foi parte do caminho, não o fim dele. Carl Jung dizia que a sabedoria começa onde a ilusão termina. O erro, quando bem processado, rompe com ilusões que carregávamos, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo. Ele nos obriga a sair do automático e entrar no autoconhecimento. Nos faz descer, e por isso mesmo nos prepara para subir de forma mais consciente. Sêneca acreditava que nenhuma educação moral é completa sem sofrimento. E o erro, quando encarado com verdade, nos faz sofrer. Não como punição, mas como purificação. Epicteto ensinava que cada falha é um degrau, se você aprender a pisar sobre ela e não se deixar esmagar. Na fé cristã, o erro não é idolatrado, mas também não é tabu. Ele é atravessado com o sangue de Cristo e transformado em testemunho. O que foi vergonha vira história de superação. O que foi fraqueza vira ponte de empatia. O que foi tropeço vira alicerce de sabedoria. Errar não é falhar com Deus, permanecer no erro sim. Mas quando olhamos para ele com humildade, tratamos como uma escola. E a lição, uma vez aprendida, torna-se semente. Porque há aprendizados que não vêm de outro lugar. E Deus, em sua misericórdia, sabe ensinar até com os nossos erros. Uma das coisas mais libertadoras que aprendi na vida cristã é que Deus não espera que eu seja perfeito. Ele sabe que vou falhar. O que Ele deseja é que eu seja verdadeiro. Que eu aprenda a lidar com os próprios erros com integridade, não com disfarce. Que eu recomece, mas sem máscaras. Muitos acham que depois de errar, não são mais dignos de recomeçar. Mas o Evangelho nos mostra o contrário. Deus é especialista em recomeços. Ele reergue Davi, restaura Pedro, envia Jonas de novo. Ele não se impressiona com a nossa queda. Ele se move quando vê nosso arrependimento sincero. O justo cai 7 vezes e se levanta. Provérbios 6. O que define o justo não é o número de quedas, mas a disposição de levantar-se com verdade, de voltar à rota, de caminhar sem engano. Carl Jung dizia que o maior passo de cura é aceitar a própria história com compaixão. O passado não pode ser apagado, mas pode ser transformado. Quando recomeçamos, sem negar o que fomos, mas escolhendo o que queremos ser, a alma encontra equilíbrio e verdade. Epicteto ensinava que não há vergonha em começar de novo, desde que se comece melhor. E Sêneca afirmava, o verdadeiro arrependimento traz consigo o impulso de se levantar com mais sabedoria. Integridade não é impecabilidade, é coerência. É viver sem se esconder. É olhar para trás sem mentira e para frente com humildade. Quem recomeça com verdade carrega marcas, mas também carrega autoridade. Porque as feridas curadas se tornam pontes para curar outros. Deus não exige que cheguemos a Ele limpos. Ele nos convida a vir sujos desde que venhamos com verdade. E quando isso acontece, Ele mesmo nos lava, nos restaura, nos envia. Recomeçar é uma forma de louvor. É dizer com a vida, Senhor, piquei, mas confio em Tua graça. Errei, mas me entrego à Tua verdade. Cai, mas creio que Tu és minha força para levantar. E Ele levanta, sempre. Ninguém está isento de errar. Mas a forma como escolhemos lidar com os próprios erros revela a profundidade da nossa fé, a maturidade do nosso caráter e a verdade da nossa caminhada com Deus. Errar pode nos quebrar ou pode nos refinar. Tudo depende da postura que adotamos diante da falha. Se fugimos, nos tornamos escravos do passado.
Se negamos, ficamos reféns da aparência. Mas se assumimos, confessamos, buscamos perdão e corrigimos, então nos tornamos livres. Livres da culpa, do orgulho, da imagem. Livres para crescer, recomeçar e ser quem Deus nos chamou para ser. Não tema o erro. Teme a dureza de não querer reconhecê-lo. Porque Deus não exige perfeição. Ele honra corações que se quebrantam. Que você tenha coragem de olhar para si com sinceridade, estender a mão para pedir perdão e levantar com mais sabedoria. Porque cada erro pode ser um altar. E cada recomeço, um testemunho. Muito obrigado por chegar até aqui. Espero que essas reflexões que compartilhei com você sejam úteis no seu desenvolvimento, fortaleçam sua fé e inspirem seus caminhos. Mais uma vez, peço que deixe seu like e verifique sua inscrição. Compartilhe com as pessoas que ama e divida suas opiniões aqui nos comentários. Essa troca é um complemento ao vídeo e muitas vezes traz até mais luz a quem precisa que o próprio vídeo. Um forte abraço e que Deus te abençoe, hoje e sempre.